Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai contar com a participação ilustre de um colega de muitos anos, tanto o meu quanto da Rebel, mais dela do que meu, né? Porque a gente já nem fala mais quantos anos a gente está junto. Na foto ele ainda está de cabelo preto, tá? Então vai estar um pouquinho diferente. É o professor Fábio Luiz Maia. O professor Fábio, ele é graduado em administração de empresas e ele já vem desenvolvendo a sua carreira profissional há muito tempo, né? Trabalhou em diversas instituições aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu vou deixar mais assim para ele. Atualmente agora ele está na Agas, né? Eu não sei se ele ainda está lá ainda, porque ele é um cara que muda de mercado para grande, mas ele está lá na Agas, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, e ele atua então como consultor técnico da área de gestão de operações. Boa noite. Esse professor é um querido amigo, foi seu colega, um querido amigo de muitos anos. Nós crescemos, eu tinha 19 anos, quando a gente se encontrou trabalhando pela primeira vez. Depois ele fez parte da minha equipe aqui, na Unifim, trabalhou anos conosco aqui na Unifim, e nós acompanhando uma ou outra da nossa carreira profissional, tanto como professores, como profissionais liberais, consultores e assim por diante. Né, tá? Bom, é um imenso prazer, depois de tanto tempo, te ter aqui conosco para a gente pensar um pouco essa questão da pandemia ainda, porque acho que é necessário, né? É absolutamente necessário que a gente faça essa reflexão tanto do período, e eu jamais imaginei que fosse passar por isso na minha vida, conhecendo a história, e o pós-pandemia também, né? Que determinou mudanças importantes de processo, né? Que eu acho que é relevante a gente refletir sobre esse processo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite a todos. Você vê que é um prazer estar de volta, rever velhos amigos, né? Afinal de contas, a Rebel, a gente se conhece desde que eu tinha 19 anos. Já faz muito tempo que eu já tive 19 anos. Bom, eu fui convidado pelo pessoal da Unifim, pela minha amiga Rebel, para a gente conversar sobre o cenário pós-pandêmico. Como é que fica a formação do profissional dentro desse contexto? Então, inicialmente, a minha proposta é a gente fazer uma breve retomada do que foi aquele período e entender qual é o impacto que ele teve atualmente, como que nós, profissionais do século XXI, a gente tem que se reinventar a partir da pandemia. Depois a gente começa a abrir para discussões, certo? Posso? Bom, Participação de todos. quando a gente menos espera, o mundo vira de cabeça para baixo. Em 2019, começa a surgir um vírus, e esse vírus começa a tomar uma proporção que nunca a medicina tinha visto. Até que em janeiro de 2020, fevereiro, março, a coisa pega, literalmente, pega no sentido do planeta inteiro estar sendo atingido por essa realidade. Então, esse coronavírus, o famoso Covid-19, foi um vírus que veio para deixar uma marca muito profunda na vida do planeta, em todos os sentidos. Todos nós que estamos aqui, seja presencial ou virtualmente, fomos afetados diretamente pela pandemia. Qual de nós não conhece ou não teve um familiar que pegou esse vírus, que sofreu, e a gente participou dessa realidade? Então, a grande questão é a gente entender que o contexto da Covid-19 ele foi assim tão ou mais profundo que qualquer outra grande transformação política, econômica, social, sanitária também, né? No planeta. Pode seguir. Aqui,
é um vírus que teve uma força tão grande, capaz de atingir os principais órgãos do corpo humano. Na tela, a gente pode ver que do cérebro até o intestino, todos os órgãos nobres do organismo humano foram afetados pelo vírus da Covid-19. Como que a gente se protegia? E aí começa o fio da meada que eu quero tecer com vocês. O grande fator para a gente se proteger da Covid era o distanciamento, o isolamento. Nós tivemos que aprender a ficar sozinhos, a lidar com aquela realidade e perceber o quanto aquela realidade estava mudando o nosso cotidiano. Então, nessa tela, eu trago algumas lembranças de tudo que nós vivemos, né? Quais eram as principais recomendações médicas que todos nós deveríamos seguir para nos proteger contra o vírus. Mas o principal deles foi o distanciamento. E esse distanciamento, ele repercute até hoje na nossa vida, cotidianamente, pessoal. E isso a gente não pode nunca esquecer. Eu estava, ao preparar a palestra para vocês, estava lendo um estudo que o impacto da Covid-19 ele ainda vai ser sentido pelo planeta até 2050. Aí vocês imaginem a proporção que isso teve na nossa vida como um todo, né? A linha do tempo. Essa linha do tempo é um recorte dos principais eventos que nós enfrentamos. Então, ali tem o primeiro caso de Covid-19 detectado na China, e aí vem 2019, o início de 2020. Pode ser. Dentro do ano de 2020, a repercussão dentro da China e para o resto do planeta, até a gente chegar no primeiro caso detectado nos Estados Unidos. Cabe destacar, e todo mundo se lembra disso, que os Estados Unidos e o Brasil foram os dois países que tiveram uma incidência muito grande de Covid. Por questões aqui que não nos cabe trazer, né? Afinal de contas, todos nós fomos afetados por essas decisões. Mas o objetivo é compreender que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil foram os olhos do furacão que foi a Covid no resto do planeta. Seguindo a linha do tempo, aqui eu trago algumas outras informações relevantes que se deram no ano de 2020 sobre a propagação do vírus. E esta cena. Essa cena, ela nos serve para nos mostrar uma única coisa: a brevidade da vida. O quanto a gente, por N motivos e fatores que contribuíram para nós chegarmos na nossa história de vida, no batidão que é o cotidiano, a gente se esquece da efemeridade que é a existência humana. E essa imagem nos reflete muito bem isso. Eu não sei se todos se lembram, mas nós tivemos um colapso nos cemitérios. Não havia onde enterrar os nossos mortos. Quer dizer, era uma realidade que a gente nunca, no século XX, tinha presenciado com tanta intensidade. Essa imagem nos leva também a pensar, em termos semióticos, o quanto nós, profissionais, temos o nosso papel dentro dessa imagem. Ou seja, no nosso pequeno campo de ação, no nosso pequeno espectro de ação, ao desenvolvermos as nossas ações pessoais, profissionais de forma efetiva, nós podemos contribuir para que nunca mais o planeta se depare com uma imagem dessa. E aí, pessoal, vem a grande discussão, né? O grande dilema
da formação dos profissionais. A dicotomia que há entre aprender, estudar para uma prova, e apreender, tomar para si aquele conceito, e a partir disso transformar numa realidade. Então, é muito importante nós analisarmos essa imagem. Hoje, já enfrentamos isso, um olhar de responsabilidade, ou seja, o quanto nós, profissionais do século XXI, podemos contribuir para que isso não ocorra mais. Nessa outra tela, mais alguns fatos bem importantes acerca da Covid em 2020. E essa outra imagem. Muitas vezes a gente olha para um profissional de saúde como mais um profissional, né? E foi uma categoria extremamente atingida pela Covid. Essa imagem reflete bem isso. É uma imagem que nos mostra o senso de responsabilidade desses profissionais. O quanto eles se doaram através do seu conhecimento, da sua habilidade e principalmente de uma atitude proativa para tentar cumprir o seu juramento de formatura, né? A imagem reflete bem o cansaço dessa profissional diante desse contexto. Depois, nessa tela, já iniciamos a discussão da vacinação, e aí a gente entra no negacionismo, e esse negacionismo ele deve ser combatido somente com conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, que apreendeu, que sabe analisar criticamente, compreende de forma muito nítida a importância de se vacinar, né? Bom, atualmente, hoje, essa informação eu retirei do site do governo. Nós temos 37.949.944 casos de Covid registrados no Brasil, totalizando 706.806 mortes. Pensem, segundo os dados do último censo, a família brasileira é formada, em média, por 4 pessoas. Se nós pegarmos aquele número multiplicarmos por 4, nós vamos ver o número de pessoas atingidas diretamente pela perda de um familiar em virtude da Covid-19. Então, quer dizer, não é um número baixo, é uma realidade que tem que ser repensada, principalmente no meio acadêmico. Por que no meio acadêmico? Porque é aqui que o conhecimento se forma, é aqui que a gente entra em contato com um saber mais aprimorado. E esse saber mais aprimorado nos leva a ter uma visão crítica da realidade. E essa visão crítica, ela, por conseguinte, ela vai nos levar à transformação do meio que a gente está inserido, né? Por isso, a gente tem que ler esse número de uma forma bastante crítica. O que pode ser feito para que isso não ocorra novamente? As 3 grandes estratégias que foram utilizadas: o isolamento, quarentena e o distanciamento social. Quando o vírus começou, eu lecionava na universidade, um belo dia o meu chefe de departamento me liga e diz assim: não venha para o campus, as aulas estão suspensas. E era início de semestre. Como que a gente ia ficar com uma grande incógnita na cabeça de todo mundo? Como é que a gente vai lecionar, fazer o nosso trabalho? E aí a gente teve que reaprender a exercer o nosso ofício de professor. Da noite para o dia, a gente teve que entrar em contato com novas técnicas, com novas formas de ensinar e, principalmente, mantendo a motivação dos alunos. E era uma questão crítica, porque todos nós, direta e indiretamente, estávamos sendo atingidos pelo vírus.
Então, nós, professores, também fomos uma categoria que foi extremamente afetada pela pandemia. Por quê? Pela necessidade de nos reinventarmos enquanto profissionais de educação, lidando com a questão da Covid, com o negacionismo, com as perdas pessoais e de colegas no nosso ambiente de trabalho. Na universidade que eu lecionava, os meus 3 colegas de departamento perderam a vida em função da Covid. Nós não podemos nem nos despedir deles por causa do número de pessoas permitidas dentro do cemitério. Bom, qual é o poder do isolamento dele? E aí vem a ciência. A Organização Mundial da Saúde ela deixava bem claro que somente com a consciência da sociedade em se isolar, nós poderíamos tentar conter aquela propagação geométrica da Covid. Então, nessa tela, eu trago para vocês, de uma forma bastante clara, um infográfico bem interessante, qual era o poder que o isolamento tinha. Só que nós tínhamos que nos deparar com outra realidade, ou seja, qual é o impacto desse isolamento na nossa vida. Também será um fio condutor para nós chegarmos na discussão, né, na formação do futuro profissional dentro do contexto pós-pandêmico. Nessa tela é um estudo feito que comprova quais foram os impactos emocionais e sociais do isolamento. Ou seja, as pessoas elas não estavam acostumadas a se isolar. Nós, brasileiros, nós gostamos de estar juntos. Nós gostamos do churrasquinho no final de semana, de ir para um bar, tomar uma cerveja e ficar com os amigos da gente. E a gente não podia mais. Então, essas estatísticas que eu trago, elas evidenciam qual foi o impacto disso na formação do estresse e de distúrbios psicossociais que as pessoas adquiriram pós-isolamento. No nosso contexto, essa imagem também bastante impactante mostra que mesmo diante da impossibilidade de uma criança frequentar uma escola, família, os amigos tentavam manter uma continuidade. E essa continuidade, ela ocorreu dentro de casa, ela ocorreu via internet também, foi um grande instrumento que nos auxiliou a combater os efeitos do isolamento para a manutenção de uma realidade pouco normal dentro daquele contexto. E aí nós nos deparamos com a vacina. Grande salvação. Eu me lembro que o dia que eu tomei a minha primeira vacina foi um dia de muita alegria. Por quê? Eu havia perdido 2 pessoas da minha família para o vírus. E essas pessoas não tiveram o direito que eu estava tendo de ir no posto de saúde, dar o braço para ser vacinado. Então, aquilo foi muito impactante. As vacinas, pessoal, literalmente, é uma forma simples, da gente se dar conta do quanto é importante a gente ter conhecimento. Para a gente não sair por aí, né? Falando algumas coisas equivocadas. Porque se a ciência já comprovou há décadas a efetividade das vacinas, por que o negacionismo? Nós temos aqui uma tela que eu trago uma matéria que saiu no editorial de um jornal do Recife. A aplicação da vacina bivalente contra a Covid reforça a defesa contra a doença. E aí, a importância da imunização em massa. Quer dizer, toda a sociedade começou a se dar conta que tinha que tomar a vacina. Mesmo diante de uma pequena parcela negacionista que tentava nos bombardear de diferentes formas,
a não irmos a um posto de saúde nos vacinar. Mas a ciência prevaleceu, né? Ainda bem. A Mônica Calazans, primeira brasileira a ser vacinada no Brasil. E a célebre frase que ela deixou para a história, né? Acreditem na vacina, não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais. Vamos nos vacinar. Mesmo ela sendo uma profissional de saúde, ela nos deixa aqui uma mensagem muito clara da importância do conhecimento. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou batendo repetidamente nessa tecla, né? A importância do conhecimento, a necessidade de uma realidade crítica das coisas que nos servem. Agora a gente começa a analisar quais foram os efeitos que a pandemia nos deixou. Nessa tela, nós temos aqui os efeitos da crise do ponto de vista econômico, nos três grandes segmentos: a indústria, o comércio e a área de serviços. Observem que atrás desses números existem famílias, pessoas que precisam trabalhar para manter seu sustento. Mas atrás dessa necessidade vem a necessidade primeira, que era estar vivo e contribuir para que as pessoas que estivessem ao nosso lado também se mantivessem com saúde, né? Então, o impacto da Covid, do ponto de vista econômico, é inevitável, não há como negar. A grande questão é como nós, país, vamos lidar com isso. E o que precisa ser feito para a gente tentar reverter essa situação. Nessa tela, um outro exemplo dos efeitos da pandemia em termos econômicos no Brasil, nos Estados Unidos e em termos globais. A gente pode observar que são números bastante expressivos. Ou seja, a necessidade do isolamento afetando a economia e aquela discussão crítica que todos nós presenciamos, né? Ou trabalha ou fica em casa. O que fazer? E a única forma que a gente tinha efetiva para lidar com a resposta dessa questão era a ciência. Ou seja, o que a Organização Mundial da Saúde nos alertava era o melhor caminho a ser seguido. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde era formada por profissionais de uma alta competência técnica, ou seja, eles sabem o que estão dizendo. Então, o isolamento era a melhor alternativa, mas o isolamento deixou efeitos. Agora nós temos que lidar com esses efeitos. A grande questão é como lidar com isso. Nessa outra tela, eu trago para vocês um reporte de várias matérias selecionadas sobre o impacto da pandemia em diferentes contextos. Então, ali nós temos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista educacional, do ponto de vista social. Esses impactos, pode ser, esses impactos, eles vão afetar a nossa vida de alguma maneira. Observa bem nessa tela aqui. Nós temos uma pesquisa feita nos municípios brasileiros que identificou que 79% dos municípios julgaram que foram afetados de uma forma bastante drástica pela pandemia, em termos de gestão pública. Quer dizer, não foi só o setor privado, foi o setor público. Ou seja, foi uma realidade que ela não escolheu o rico, o pobre, o público, o privado. Todos nós estávamos inseridos dentro daquele contexto. E após a pandemia, agora a gente começa a responder o como a gente lida com tudo isso. Esse lidar vai a partir de uma análise muito importante, que é o reflexo
de uma discussão que já vinha ocorrendo há bastante tempo, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, né? O repensar da humanidade diante dos diversos contextos que a gente teve antes da pandemia, durante e após a pandemia. Esses contextos nos trazem a ideia do papel fundamental do conhecimento. Quer dizer, é um estudo feito pela ONU. Essa informação, ela é uma informação bastante significativa, ou seja, não é um instituto de pouca relevância, é um órgão de extremo significado dentro da realidade política mundial. E a ONU desenvolveu um estudo onde ela traz os elementos chaves para lidarmos com o contexto pós-pandêmico. Essas estratégias, elas vão estar diretamente alicerçadas na formação dos futuros profissionais. Essa formação vinculada a um conhecimento efetivo, ou seja, a diferença entre tu aprender e apreender, vai formar uma nova realidade social. E essa realidade social, ela se estabelece a partir do investimento das pessoas, no investimento que tanto o poder público quanto o setor privado devem atuar e desenvolver ações para o crescimento de baixa intensidade de carbono e a utilização da transformação digital. A internet, ela teve um papel fundamental dentro da pandemia, pessoal. Se não fosse ela, muitos de nós não estaríamos aqui nesse momento. Por quê? Porque ela foi a forma que a gente encontrou de tentar amenizar a saudade, de tentar manter uma vida normal. Esse contexto tecnológico vai afetar a formação universitária. Essa discussão trazida por Santos, aonde ele nos diz que a educação online, ela vai muito mais além da simples ideia de educação à distância. Essa educação online, ela lida com diversos ambientes tecnológicos que estão à nossa disposição. A questão é como lidar com isso. E a resposta vem a partir das 5 grandes competências que os futuros profissionais, dentro de uma realidade pós-pandêmica, têm que ter. Quais são? A comunicação, a capacidade de resolver problemas, a atenção aos detalhes, o pensamento digital e o poder de adaptação. Se vocês observarem, essas 5 competências, elas vão nos trazer um outro olhar do nosso papel enquanto eternos estudantes, né? Seja nós, professores, que entramos numa sala de aula para ministrar, e naquele momento a gente mais aprende do que ensina, seja os alunos que estão ali construindo, debatendo, analisando aquele conhecimento. A grande questão: como nós vamos pegar aquele conhecimento e transformar a nossa realidade? Segundo os estudos que a ONU fez para ações a serem tomadas no contexto pós-pandêmico, o futuro profissional tem que ter essas 5 competências. Elas são efetivas para que a gente consiga lidar com um novo cenário. E esse cenário qual é? Quais são as profissões que vão preponderar nos próximos 10 anos, tanto no Brasil, quanto em termos de América Latina, quanto em termos de planeta? Primeira delas, a área das engenharias. Todas. Principalmente a parte de engenharia de produção. Por que engenharia de produção? Nós estamos vivendo ainda após quarta revolução industrial, que muda
a forma de lidar com os sistemas produtivos. A utilização da inteligência artificial, de novas tecnologias nesse contexto, requer desse profissional da área de engenharia uma formação alicerçada naquelas 5 competências que a ONU nos orienta, dentro do seu espectro de ação. Então, nós temos ali, na área de engenharia, quais são os profissionais mais procurados? Pessoal da engenharia de produção, pessoal da logística, pessoal de gerenciamento de projetos. Quais são as habilidades técnicas e comportamentais? Pessoal, olha que interessante isso. A minha proposta é trazer para vocês quais são os principais ramos do conhecimento que vão preponderar nos próximos anos dentro do contexto pós-pandêmico. Nesse sentido, trago quais as habilidades técnicas e comportamentais. Mas se nós observarmos, nós vamos ver ali, e tanto na engenharia quanto na área de finanças e contabilidade, habilidades técnicas, comportamentais, pode seguir nisso, quanto na área do mercado financeiro, na área de recursos humanos, a gestão, a administração, permeando todo o contexto, né? E aquilo que a gente sempre diz numa sala de aula, os alunos na graduação eles precisam entender o peso da sua caneta depois de formados. Um gestor, seja na área de engenharia, mercado financeiro, na área financeira, o peso da caneta dele vai repercutir na vida de muitas pessoas. Então, observa bem, as habilidades técnicas e comportamentais, elas se repetem. E todas elas diretamente alicerçadas nas 5 competências que a ONU nos orienta. A área de seguros também despontando como um mercado muito promissor para os futuros profissionais. E note, a área de seguros antes era vista como uma atividade secundária, né? Ela não era muito debatida no meio acadêmico. A partir da pandemia, ela assume um caráter muito mais relevante no mundo econômico. A área de marketing e vendas. Lembra, é o marketing, né? Aquela área da ciência da administração que vai estudar formas de criar necessidades nas pessoas e mecanismos de satisfação dessas necessidades. A área de marketing e vendas também despontando de uma forma muito substancial nesse contexto. Mais uma vez eu reforço. Observe as habilidades técnicas que esses profissionais têm que ter. Visão de negócios, gestão de indicadores. Nota que essas habilidades elas estão diretamente vinculadas às 5 competências que a ONU orienta para os futuros profissionais do planeta pós-pandemia. A área de tecnologia, como não poderia deixar de ser, e uma coisa que a gente para e pensa, né? Pô, por que a engenharia veio antes da tecnologia? Porque o pensamento digital, ele não é nem um diferencial e nem uma vantagem competitiva hoje. Ele é uma necessidade básica que qualquer profissional tem. Então, o domínio das tecnologias digitais e a utilização efetiva dessas tecnologias na transformação da nossa realidade é um pressuposto básico para a gente se colocar bem nesse mercado de trabalho que está em constante transformação. E que logo, quando vocês saírem da faculdade, vocês vão sentir isso com outro olhar, que agora vocês analisam enquanto estudantes, mas depois de formados, o papel de vocês é diferente. E para encerrar, antes da gente abrir para discussões, eu queria encerrar minha fala com esta frase. Se depois dessa pandemia nós não nos tornarmos pessoas melhores,
Então, nós não teremos aprendido nada com a Lua. E vocês vejam, né? Não faz muito tempo que todos nós nos vacinamos e a gente está 2 anos da guerra Rússia e Ucrânia e 30 dias desse massacre que a gente está presenciando no Oriente Médio. Ou seja, eu acho que a gente ainda não aprendeu. E é aqui na sala de aula, discutindo, analisando a teoria, trazendo ela para a realidade, que a gente vai ter condição efetiva de compreender esse mundo louco que a gente está vivendo, como a gente pode contribuir para melhorar. Muito obrigado. Há uma questão, vocês poderiam levantar? Bom, vou tentar. Como a maioria está estudando essa saúde também, e foi realmente um movimento muito complexo, porque nós, no país, estávamos ainda lutando para fazer uma estrutura de estudo a partir da atenção primária, e atendia 90% das demandas de estudo, e de repente, não mais que de repente, nós precisaríamos ter um aporte de leitos inexistente, né? E que a gente lutava contra os hospitais para não liberar isso, né? Porque não eram necessários. Então, acho que as estratégias da pandemia são absolutamente corretas. Quem tocou no início foi meu chefe durante 3 anos da minha carreira, uma pessoa inteligentíssima, extremamente preparada, trabalho, e adotando o que o mundo inteiro tinha que ser feito: distanciamento, isolamento, enfim. Mas as questões políticas desse país, né? A gente ama ou odeia, nós somos os opostos, os polos opostos. Então, a saúde sempre teve know-how para enfrentar um processo desse, mesmo sendo uma coisa nova. Nós tivemos outros, né? Outras pandemias de porte menor, mas no mundo se sabia, tá? O que tinha que ser feito. O Brasil está preparado para entregar vacina em cada cantinho desse país, cada buraco desse país. Então, para nós, não é novidade. E eu não sei, e eu, aposentada no dia 23 de março de 2020, assistindo como se fosse uma comédia, entendeu? Era como se fosse uma comédia, porque de um absoluto estranhamento, além do susto, óbvio, né? De assistir, né? As pessoas na rua, que vai com meus pais, não saem para onde, não sabem o que né? Eu também perdi pessoas, perdi irmãos, perdi várias pessoas da minha família, mas eu também acredito que não é para a gente se tornar melhor como pessoa, porque nós precisamos passar, e passamos por momentos e anos tão difíceis. Tá? Eu me lembro que nós fomos chamados aqui de uma semana fora, foi suspensa as aulas, a partir da semana que vem a aula é online. Então, e nós nos juntamos aqui, os professores, para preparar, remontar material, e a gente não parou de dar. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ficou muito sem trabalhar. E nós, de um dia para o outro, tivemos que, ou seja, muda tudo, remonta, bate no peito e diz, vamos lá.
é um bom momento. Então, isso também foi determinante. Eu acho que a postura do professor também ela é importante, é fundamental, desses processos políticos reflexivos, para que a gente tivesse um entendimento diferente, mais duro, mas também mais consciente do que nós passamos no processo da pandemia. Né? Principalmente isso, Rebel, mas nosso papel com os alunos. E a Rebel trouxe a pura verdade. A educação privada, aquela lixa, ela não parou. Só parou a educação pública. E ela acabou de trazer, eu também senti na pele. Da noite para o dia, semana que vem a aula vai ser online. Quer dizer, a nossa preocupação, aquilo que a gente julga que é a base da nossa profissão, que é o nosso centro de responsabilidade com os alunos, ele teve que prevalecer. De uma outra forma, a gente teve que esquecer que também estava sentindo aquilo na pele, aprender a lidar com aquela metodologia rapidamente, que a gente tinha que dar segurança para os alunos, a gente não podia deixar a peteca cair. Só que nós também somos seres humanos, o professor também é gente. E por isso que eu, na minha fala, eu relato isso muito. Os profissionais de saúde e de educação foram, no meu entendimento, as duas categorias mais atingidas. Nós tivemos que dar respostas muito rápidas e efetivas dentro daquela realidade. Principalmente, não deixar vocês jogarem a toalha, porque vocês também estavam sentindo, todo mundo estava sendo impactado. Eu me lembro da primeira colação de grau que eu participei pós-pandemia. A oradora da turma, ela fez o salão de atos inteiro se emocionar, porque ela, no discurso de fala, ela relata muito isso. Ó, o papel que vocês, professores, tiveram em não nos deixar desistir. Então, a fala da Rebel ela é muito contundente, só reforçando bem o que eu havia dito. Nós, professores, o pessoal da saúde, a gente teve, falando português bem claro, fazer das tripas coração para não deixar a peteca cair. E não deixamos. Turmas e turmas estão se formando pós-pandemia. E a questão agora específica que me traz aqui, né, trazer essas informações para vocês dentro desta orientação da Organização das Nações Unidas. Quais são as 5 grandes competências que vocês deverão ter para sair efetivamente preparados da educação superior? Arte. Pode falar daí que eu repito aqui para ficar gravado para o pessoal dos seus polos. Também, não é aqui. Ela está no microfone. Depois eu vou passar as perguntas entrando o pessoal que está nos polos. Gente, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu acho muito importante, que é falando sobre a questão da harmonia e não pós-pandemia também, né? Eu sou professora Patrícia, professora de economia daqui, mas eu sou economista-chefe da Frequência. E durante todo o processo, sempre eu me vejo aqui, né? Os outros polos aqui, né? Então, eu sou economista-chefe da Frequência do Rio Grande do Sul. E uma das atividades mais afetadas nesse período foram justamente as atividades vinculadas à direção que eu fiz. Então, a gente negociava no governo todos aqueles protocolos de funcionamento parcial, de fechamento e assim por diante. E uma coisa muito interessante que exigiu de todos também um momento, que eu acho que é uma lição da vida, e que a gente tem que guardar como maiores dos aprendizados, é a nossa capacidade de adaptação. Como a gente se tornou capaz
de se adaptar rapidamente diante do desconhecido. Imagine lojas que só sabiam vender um monte dado de porta-novelas, tanto que da noite para o dia tem que vender isso, vender fechado, de portas fechadas. Imagine a gente transformar as nossas casas em ambientes de escritório e fazer a nossa vida continuar. Imagine a gente que vinha para uma sala de aula, sentava no ambiente específico para isso, via o professor na frente e agora tem que ser em algumas situações autodidata ou tem que ouvir através de uma videoaula que nem sempre a experiência era ao vivo, às vezes eu vivia com a experiência gravada. E todos nós passamos por isso. Então, eu acho que a grande questão do momento foi que nos foi atribuído o processo de avaliação. E nós o fizemos. E isso tem que ser uma coisa que te leva para frente. Só que também uma coisa que eu acho que também tem que ser marcada aqui é que nós não somos os mesmos desde então. Nós mudamos a nossa forma de ver a nossa vida e a forma de nos relacionar com a vida ao redor. Por exemplo, quantas pessoas experimentaram fazer compras online pela primeira vez durante o período da pandemia? Tem várias pessoas que é muito provável que se não fosse a pandemia, jamais experimentariam na vida a experiência de uma compra online. O rigor para fazer isso foi a simples e única necessidade. Muitas pessoas que sempre trabalharam dentro do escritório de segunda a sexta, das 8 às 6, hoje já não admitem estar trabalhando o tempo todo dentro do escritório. Hoje, um dos pedidos mais recorrentes pelos brasileiros é a possibilidade de flexibilização, de que a gente pudesse, ao menos, uma vez por semana, fazer um almoço. Tem uma pesquisa da Sentinela de 2021 que mostra que cerca de 20%, um pouco mais de 20% dos trabalhadores brasileiros de carteira assinada no ano passado desenvolveram algum tipo de atividade de teletrabalho no ano passado. Agora, para vocês, isso sempre tem impacto no desenho das cidades? Olha o centro, por exemplo, de Porto Alegre. A movimentação é completamente diferente. Nós não temos mais o mesmo tipo de movimentação que nós tínhamos no passado recente. E por quê? Porque as pessoas mudaram de forma, ou onde elas se localizam de maneira extremamente. Tem gente que foi comum se não voltou mais. A dinâmica está de serviço. Vai para os bairros. Literal. Tem um problema seríssimo da quantidade de vacância que está acontecendo nos seus grandes escritórios. E a pergunta é que a vacância desses escritórios, que muitas vezes não permite um representante, no sentido de ter um acordo disso, né? Pode levar a um processo de decadência daquela área. Então, imagine um monte de consequência que a gente tem decorrente de um período que fez muitas mudanças na nossa forma de nos relacionar com os serviços, nosso melhor, nossa pessoa, nosso melhor, o trabalho, o ensino e assim por diante. E isso, não está terminando, né? Mas é o seguinte, a gente precisa jogar o jogo do nosso tempo. Se a gente não jogar o jogo do nosso tempo, a gente vai perder. E o que é jogar o jogo do nosso tempo? É entender que as coisas mudaram. É entender que as relações mudaram. E se as relações mudaram, a gente precisa se adaptar a isso de novo. E muitas vezes se refém de um passado que não volta mais. E eu acho que é esse o grande desafio quando a gente fala de profissional, desse contexto pós-pandemia. É entender que a gente fez uma linha que é uma linha invisível, mas que separa um antes de um depois. Um depois que veio uma história nova, uma história novas, e assim por diante. Então, só para deixar uma coisa. Obrigada, Tati. Você, né, preparada? Uma mãe com Patrícia, falando de psicologia, e a gente faz mais uma reflexão, né?
que o Fábio falou da questão que a tecnologia, ela é necessidade. E eu sou servidora pública da Prefeitura de Porto Alegre, e diariamente a gente convive com a desigualdade da questão, inclusive na tecnologia. E envolve todos os públicos, os jovens, o jovem adulto, o idoso, enfim. Mas a questão é a escolaridade. E o poder público, sim, tem que fazer o seu papel, mas o que mais nós poderíamos fazer para conseguir chegar nessa necessidade que está batendo a nossa porta? Bom, quem falou agora teve uma reflexão que a Patrícia, da psicologia, né? Fazendo uma reflexão, né, servidora pública do município de Porto Alegre. Bom, o que mais que a gente precisa fazer, né, nesse contexto de mudança, para que a gente possa ser mais proativo, né? Para que a gente possa realmente dizer que as coisas estão mudando. Porque todo mundo achou que ia voltar ao normal, né? Agora voltou ao normal, vai voltar ao normal. Você acabou de falar. Nós nunca mais seremos os mesmos depois da descoberta daquele vírus em Wuhan. Nunca mais. A questão da adaptabilidade é a condição básica de sobrevivência em todos os meios que a gente está inserido. Nós nunca mais vamos ter as nossas relações profissionais, pessoais, afetivas, da mesma maneira que nós. E como lidar com isso? Que instrumentos cada um de nós tem para lidar com essa realidade? Conhecimento. E com conhecimento, Patrícia, a gente consegue entender por que dessa desigualdade. E aí, quando chegar o momento correto, dentro do nosso campo de ação, atuar de forma proativa para contribuir e eliminar essa desigualdade. E ela existe ainda hoje, muito forte. Mais uma vez, o remédio é conhecimento, mas não aprendizagem. Entrar para uma sala de aula, ficar passivamente absorvendo tudo que é dito, ficar contando a hora para bater para intervalo e depois para ir embora. O corpo está ali, a mente e a alma de vocês devem estar ali. É aquilo que a gente sempre fala, né? O pessoal da velha guarda de vocês. A diferença entre aprender e apreender. Quando tu apreende, tu toma para ti aquele conceito. E tu consegue lidar com ele de uma forma muito mais efetiva. Eu acho que a Patrícia levanta também uma questão muito importante, que são as diferenças que ocorrem no setor, né, de acesso, da desigualdade de acesso. Né? Antes de eu sair do governo do Estado, eu fazia parte do grupo já há 2 anos, que discutia políticas públicas na perspectiva da inteligência artificial. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, já tinha ferramentas para trabalhar com inteligência artificial, pensando em políticas públicas para 20, para 30 anos, né? Então, quer dizer, e ao mesmo tempo colegas que não tinham computador, tinham, né, acesso à mesa básica, né, que é necessária para o trabalho. Mas, então, vamos para algumas questões de chegar pela internet. O José de Alencar Borges, ele o que o professor tem a falar sobre inteligência artificial no emprego? Olha que pergunta interessante que o José nos traz, né? Ele reforça bem a questão do que eu falava quando apresentei o material para vocês. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. E essa revolução ela está sendo muito profunda em termos de uso da tecnologia. José, a questão que eu referenciei anteriormente, todos os profissionais eles têm que ter domínio tecnológico. Quem não tiver domínio tecnológico
vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com a adaptabilidade que a Patrícia Palermo nos trouxe na fala dela. É uma condição de sobrevivência básica hoje em dia. E a inteligência artificial, ela vem como uma mola propulsora. Depois dela, novas tecnologias irão vir para transformar a nossa realidade. E como lidar com isso? Conhecimento. E consolidar o quarto processo de reestruturação cotidiana. Marcos, realmente a pandemia nos trouxe grande impacto, trazendo inclusive o aumento do home office. Acredita que daqui a uns anos o home office irá tomar conta? Marcos, o home office ele é uma estratégia muito boa que foi utilizada no período da pandemia. Mas o ser humano é um ser que necessita da troca, do toque, do convívio. O que a Patrícia também nos trouxe na fala dela, né? As lojas que antes funcionavam abertas tiveram que se reinventar e trabalhar de porta fechada. Quer dizer, o home office é uma estratégia interessante, mas não única. O ser humano é um ser coletivo. E essa interação pessoal, ela nos ajuda muito a nos desenvolver. E a associar uma questão que eu achei importante, que quando nós somos nós, eu imaginei que nós íamos trabalhar menos docente. E aí eu descobri que nós passamos a trabalhar muito mais. 15, 18 horas. Né? Enfim, nós estávamos sempre online. Né? Chama, oi, aqui. Né? Pronto. Então, eu associava isso a uma referência que eu trabalhei por muitos anos, desde 1999, do aumento de massa, que já trazia uma discussão da importância de diminuir o tempo do trabalho. Né? Que é o ócio criativo. Né? Então, ele dizia que, bom, primeiro que tinha que diminuir a quantidade de horas de trabalho, e que quando se trabalhasse, a gente tinha que associar prazer, estudo, né? Então, assim, eu imaginava que com o home office a gente poderia fazer esse processo de redução, mas não, de novo eu enganei. Houve um equívoco importante, porque nós ficamos, embora usando a nossa estrutura, absolutamente à disposição dos empregadores e de toda, né, de todo o nosso circuito, né? Enfim. Mas foi né? Pensar não entende, né? Bom, uma outra questão aqui, o Alessandro Siqueira tem um amigo que se formou na modalidade EV, na área de logística, e sofreu um baita preconceito no mercado de trabalho por não ter sido presencial. Por que esse preconceito? Será que vai ser? Será que algum dia vai acabar? Inevitavelmente. Porque o mercado de trabalho ele está em uma transformação muito significativa. Os empregadores hoje, eles têm que ter um olhar muito mais tecnológico sobre a essência do trabalho que está sendo desenvolvido pelo profissional. Então, eu acredito, e já senti isso na pele também, com diversos alunos que tive nas turmas que ministrava disciplinas em EAD, que não importa se é à distância ou presencial, importa o comprometimento do aluno. Tive alunos brilhantes no EAD e alunos que entravam com o corpo somente na sala de aula presencial. Então, Alessandro, é inevitável que essa realidade vai ser transformada. O mercado de trabalho ele vai começar a enxergar a modalidade de ensino à distância com outros olhos. Isso é indiscutível.
E essa diferença de alunos, ela sempre existiu, né? Enfim, o competente ele vai para o mercado sempre. O mercado ele é seletivo, né? Enfim. Boa noite, professor, boa noite, professora. Pedro Souza, aluno do curso de Direito. E eu trago uma pergunta, mas uma comparação e uma forma de comparação e também um exemplo. Assim como a área da saúde, né? Falando com o professor, e da habitação, a gente tem um segmento também que sofreu muito, qual eu faço parte, que é o do transporte público. O que eu me refiro é não só na parte do transporte dos passageiros, sim naquela parte, eu trabalho no setor de manutenção, uma empresa de Porto Alegre, e lá nós tivemos uma situação bem pertinente, por exemplo, citados, que é a redução do quadro de funcionários, né, colegas que faziam parte do grupo de risco, não poderiam seguir trabalhando. Nós tínhamos também a parte da falta de matéria-prima, devido a toda a situação das empresas, não podendo fazer a sua entrega, pessoal, falta de material. Então, nós tivemos uma redução também no segmento de poder liberar os veículos, caminhões, os ônibus para atender a população. E isso aí foi um exemplo que a gente conseguiu conviver, e é um setor e um exemplo que não se pode fazer por nós. É um trabalho que tem que ser executado na empresa, manualmente, muitas vezes cara a cara, e ali o risco é muito grande, o risco do contágio, porque também faltavam gente, faltavam pessoas, colegas, para fazer aquela parte muito importante, que é a higienização dos coletivos que tinham que atender a população. E ali foi um exemplo bem próximo que nós tivemos dessa situação. Eu vou reproduzir aqui para os povos poderem ouvir. O Pedro, o nosso grupo de direito, ele traz um exemplo, ele faz uma reflexão a respeito da área de transporte, né? Transporte urbano, tá? E foi também muitíssimo, né? Afetado. Alguns setores das vocações pararam. Eu tenho um amigo que era dono de uma limpeza, de uma... Ele simplesmente parou, as pessoas começaram a andar, caminhar. Foi muito... se a gente parasse para escrever, sumidos, quem sabe de tudo que a gente observou de mudança de comportamento a partir da pandemia, os mínimos detalhes, né? Então, assim, esse é um outro setor bastante difícil, né? Então, eu passo a palavra para ti, era só para deixar mais entendimento do que o pessoal está falando. A tua fala, Pedro, foi muito oportuna, porque quando eu digo que foi a saúde e a educação, os dois segmentos mais atingidos, eu me refiro no sentido da gente ter que dar uma resposta rápida e certeira dentro de uma realidade que a gente não sabia lidar. Vocês vejam o meu caso. Eu me tornei professor em 1991. Sou da época do quadro verde X. Depois veio o quadro branco e o pincel. Aí veio o data show. E da noite para o dia eu tive que aprender a lecionar através de tecnologia. O pessoal da saúde... E o data show que está no valor de um ponto zero na época. E o pessoal da saúde teve que atender uma demanda nunca vista dentro dos hospitais. É nesse sentido. Mas, óbvio, Pedro, que várias outras atividades profissionais foram impactadas. E a tua, especificamente, dada a relevância social que ela tem, né?
que transporte é um serviço básico, vocês tinham que dar conta do recado. E também, se puderem. Quer dizer, que a gente nunca pode perder a capacidade que a gente teve que ter de se adaptar àquela realidade, de dar uma resposta e se manter vivo. Isso eu acho que é o fundamental de tudo, né? A gente conseguir olhar para tudo que se viveu, ver que a grande maioria aprendeu alguma coisa. Infelizmente, alguns líderes mundiais não se tocaram do que aconteceu no planeta, a ponto dessas duas guerras estúpidas que a gente está presenciando. Mas, se a gente fizer um balanço, a gente aprendeu. Eu acho que a gente saiu melhor disso. Nós saímos mais humanizados desse processo. Se a gente pensar na a gripe espanhola morreu um terço da população do mundo. Entendeu? Então, assim, nossa, acho que a gente já vinha com um determinado acúmulo também. Né? Que eu acho que isso, de uma certa forma, ajudou, porque senão a gente, bom, fecha a cortina, o último ato e pronto. Enfim. Qual a importância, deixa eu ver, não tem nenhum aqui. Qual a importância do aprimoramento das habilidades de relacionamento interpessoal na vida profissional neste período pós-pandemia? Aquilo que a gente até, eu acredito que eu até já tenha respondido essa pergunta. Sim. É a capacidade da gente se adaptar às novas realidades, interagir, ter a consciência da necessidade do outro, enxergar o outro não como um ente distante, mas parte de nós, né? Pensamento sistêmico, a interdependência, e principalmente a gente se humanizar, a gente enxergar a relevância do nosso trabalho como forma de transformação de uma realidade social, econômica, política, do meio que a gente está inserido. Pois é, continue estudando. É uma pergunta boa, né? Continue estudando. Eu estou terminando meu grande sonho que eu tinha desde criança. Meu sonho era ser professor de matemática. Estou terminando a licenciatura de matemática. Concluo ela agora. Estou no meu penúltimo semestre. Esse semestre eu fiz meu estágio no ensino médio, aonde eu pude voltar à escola pública, que foi o meu início como professor. Foi uma experiência, assim, vocês vejam, de 1995 até 2023, a minha vida era lecionar em universidade. Então, eu estava totalmente fora de uma educação mais real, mais concreta. E aí, eu fui para uma escola pública de periferia da aula de matemática de ensino médio, no EJA, que foi uma experiência, assim, transformadora. Eu vou dizer para vocês, nesses anos todos, como professor, esperando sair minha aposentadoria a qualquer momento, o que eu presenciei lecionando para o EJA, numa escola pública noturna, como estagiário de matemática, foi transformador. Nunca mais eu acho que eu entro numa sala de aula da mesma maneira que eu entrava depois que eu vivi essa experiência. Pois é, eu também voltei. Eu tinha jurado que depois do doutorado eu não ia voltar a estudar, mas voltei. Estou fazendo formação, práticas integrativas. No final do ano eu me formo. Somos dois anos, né? Somos. Mas tem que aproveitar a oportunidade. Joel Silveira. O atendimento online nas grandes empresas, tanto para vendas como para pós-venda, virou praticamente obrigatório. As empresas que não possuem um atendimento online têm chance de se manter no mercado? Efetivamente não. Nunca o marketing de relacionamento foi tão necessário como nesses tempos que a gente está vivendo. Porque o que é? O exemplo que a Patrícia nos trouxe, né, Rebela? As empresas tiveram que se reinventar. Elas tiveram que
readequar seus processos para captar, reter, manter e, literalmente, cativar o seu cliente. Então, uma empresa hoje que não efetive com qualidade aquilo que ela se propõe a fazer, ela está fadada a desaparecer. E isso serve para a nossa área, para a educação. Se eu vejo nitidamente, o aluno que sair de uma universidade sem estar devidamente preparado, ele vai ser mais um na multidão. Já é. Mas agora... Eu acho que isso não é verdade, né? Isso já era, né? Mas eu acho que agora tem uma potência maior. Ou agora tu é muito bom, tu te esforça para ser muito bom, ou, né? Ou bom, vai ser mais um profissional que provavelmente vai estar em deslocamento, não necessariamente exercendo a profissão escolhida, aquilo que a gente sabe que acontece. Então, a gente tem que, sim, às vezes eu faço uma retrospectiva, a minha meta é de novo, eu digo sim, de novo, voltei a estudar. E ela, surpresa, na boca, eu disse que coisa, mas eu continuo estudando. E acho que isso é um processo que a gente precisa, é um movimento que a gente precisa fazer. Tem mais alguma questão que vocês gostariam de levantar? Eu queria até parabenizar as perguntas feitas, né? Muito bem contextualizadas, muito aderentes ao que a gente discutiu e com um pensamento bastante crítico. Muito bacana. Bom, meu julgamento, eu posso, né, te chamar dessa forma, te me referenciando, porque além de nós termos trabalhado muitos anos, são amigos muito queridos, em que eu admiro muito e assim, prezo muito. Só quem foi tua aluna, teu aluno, sabe da tua competência como professor. Aqui nós temos, né, e para grata surpresa, e não é, e sempre acontece isso, tu foi referenciado, né? Ou seja, tu é homenageado sempre, no sentido de resgate desse teu papel importante na tua história como professor, como amigo, como colega, né? Como profissional. Então, eu só acho lindo, eu acho, né? Ó, operação significativa. Tá? Mas, assim, eu queria te agradecer muito, sabe? É sempre bom a gente parar para refletir um pouco, embora que não seja nada, né? Pesado, que todos nós, de alguma maneira, deixamos para trás algumas pessoas, né, nesse processo. Mas, enfim, eu acho que é necessário, principalmente, a gente entender, enfim, qual o perfil de profissionais que nós precisamos preparar e que eles, né, saibam o que eles, que momento eles precisam fazer para se qualificarem realmente com maior competência para encontrar o seu espaço no mercado, um espaço privilegiado, obviamente, que é o que a gente quer. Bom, pessoal, eu sempre acreditei que a gente sempre tem que deixar uma boa lembrança pelos lugares que a gente passa, né? Eu fiz parte do corpo docente, então, enfim, conheço a Rebel desde que eu tinha 19 anos de idade, com os colegas na prefeitura. E voltar aqui, rever meus amigos, rever pessoas que eu tenho uma construção de trajetória tão significativa, que me viram crescer, é muito bacana. E me dá conta que os meus amigos estão contribuindo para formar profissionais que fazem esse tipo de questionamento. Quer dizer, eu saio daqui com aquela velha certeza, né? Ainda existem bons professores espalhados por esse país. Ainda tem gente que leva a educação a sério. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Quero desejar todo sucesso para vocês. O que vocês precisarem, Rebel, tem meu contato. Eu deixei ali na apresentação no LinkedIn. E precisar de mim, eu estou às ordens. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos também a participação de todos os alunos de escola do Brasil inteiro. Agradecemos e uma boa noite e amanhã a semana continua.